História. E ali nós, como os primeiros concursados, tínhamos que começar a fazer o curso, construir o curso de História, né? E eu era o único mestre do corpo docente. Na época era muito difícil, formação acadêmica. E o meu mestrado eu havia feito no período de 93 a 95. Então eu era um mestre fresquinho na época, né? Quando fiz o concurso em 97. Em 98 comecei a trabalhar. E a minha dissertação de mestrado, que foi vertida em livro no ano de 2016, é o Piquiri, o Vale Esquecido. O Piquiri, o Vale Esquecido, para quem não sabe, é um grilo de terras que aconteceu no oeste do Paraná, né? Muito famoso, que teve respaldo na política, sobretudo na eleição do Roberto Requião em 1990, o famoso caso Ferreirinha, em que ele perdia aquelas eleições no segundo turno, tranquilamente, para o José Carlos Martinez. E o Roberto Requião, a sua equipe de campanha, na última semana, conseguiu, através de uma famosa bala de prata, reverter a situação com o caso Ferreirinha. O que seria o Ferreirinha? Seria um jagunço da família Martinez, né, do seu oponente, que teria matado muita gente na época da colonização no oeste do Paraná, o famoso Vale do Piquiri, né? Como era no último dia de campanha, o Requião acabou revertendo a situação eleitoral, ganhando as eleições. Em seguida assumiu para governar a partir de 91. E na época o José Carlos Martinez, do PRN, do antigo PRN, do Collor, tentou reverter a situação na justiça, alegando que se tratava de uma farsa, uma vez que o pistoleiro de nome João Ferreira da Silva nunca havia existido, o tal Ferreirinha. E que aquele apresentado no programa eleitoral era um ator contratado pela equipe do Requião para se passar por um jagunço que supostamente teria atuado na colonização a mando da família, no caso Oscar Martinez, pai de José Carlos Martinez. No primeiro momento até o Requião perdeu o mandato, depois ele recorreu com liminar, ele acabou concluindo o seu primeiro mandato. Houve toda essa controvérsia. Em 1993 eu comecei a pesquisa no oeste do Paraná, entrevistando pessoas que tinham sido lesadas pela família Martinez, que eram proprietários de terras, colonos, muitos poceiros, imigrantes, né, gaúchos, catarinenses, né, e que haviam perdido as terras para a família Martinez. Constatando aí, né, de que de fato havia uma verdade por trás de toda aquela suposta mentira. Por quê? Porque o Ferreirinha, apresentado no programa eleitoral, era de fato um ator. Mas a história representada por ele era verdadeira. E aí então eu escrevi a minha dissertação de mestrado, Piquiri, o Vale Esquecido. Na época eu não tinha nem intenção de publicar, porque muita gente ainda estava morrendo. Teve um desdobramento. Em 1990, um dos entrevistados da campanha de Roberto Requião era da família Bálico, que havia perdido as terras. Inclusive o jagunço, o chefe do jagunço da família Martinez, havia cercado essa família, que tinha 400 alqueires, em 4 alqueires de terra com cerca de arame farpado. E em 1990 a cerca estava lá, a família ficou cercada durante mais de 20 anos. Uma espécie de campo de concentração, né? Uma barbaridade de fato. Então o fio condutor da minha pesquisa foi a história dessa família, a saga dessa família lutando na justiça, pegando em armas. A partir de 91, com o apoio do Requião, ela retomou a fazenda grilada, né? Ficou na fazenda 1 ano e meio. As famílias que haviam adquirido as terras, porque já não era mais do Martinez e nem do seu jagunço de nome Adísio Figueiredo dos Santos, o chefe dos jagunços, inclusive do suposto Ferreirinha, né? Não estava mais no nome deles, já pertencia à família Serê de Garcia de Maringá, e já vinham cultivando essas terras. Essas terras foram retomadas, e aí a disputa entre essas famílias, a família Bálico e os atuais proprietários, né? Então na época eu não podia publicar, eu estava no meio, eu estava no olho do furacão com a minha dissertação de mestrado. No ano de 96, por coincidência, a minha casa queimou no centro de Maringá, na zona 4. Eu defendi em 95, 96 tinha a pretensão de transformar o projeto no projeto de doutorado. Com o incêndio da minha casa, eu perdi toda a possibilidade de encontrar um orientador para a minha tese de doutorado na PUC. Inclusive recebi um recado da PUC de que essa pesquisa ninguém ia mais orientar, porque a situação era extremamente complicada, inclusive para mim. Em meio a tudo isso, eu acabei desistindo de publicar.
Mas falei para mim mesmo, daqui 20 anos, a Brenda tinha 1 ano e meio, né? Daqui 20 anos eu publico, né? E foi então em 2016 que eu publiquei esse livro, O Vale Esquecido. Então, voltando a 1998, quando eu comecei a trabalhar no curso de História, o projeto voltado para a metodologia da pesquisa oral foi extremamente importante. Por quê? Porque nos primeiros dias de aula, me apresentando aos alunos e os alunos se apresentando a mim, aquela famosa apresentação que todo professor faz, né? O seu nome, de onde você é, eu descobri que cada aluno que levantava e falava, um falava que era de Marilena, outro de Nova Londrina, outro de Itaúna, outro de Terra Rica, Guaraçá, e foram falando. Eu percebi que eu tinha nas mãos um grande potencial oral, né, de alunos espalhados por todo o noroeste do Paraná, uma região de colonização recente como o oeste do Paraná, e que poderia ser feito um projeto parecido com aquele que me conduziu ao resultado que é o Vale Esquecido, que era dissertação de mestrado, depois vertido em livro. E aí então nós lançamos esse projeto chamado Projeto Memória, que foi desenvolvido de 98 até 2012 na FAFIP, onde os alunos, cada qual em sua cidade, fazia uma pesquisa oral, documental e trazia o acervo, né? Então, a partir de 2016, quando eu, longe dos conflitos, publiquei o Vale Esquecido, para ele não ficar no esquecimento, né? Por que Vale Esquecido? Porque era um assunto que a historiografia, os historiadores paranaenses não haviam ainda contado, né? Não haviam ainda discutido. A história do Paraná tem muita coisa publicada sobre Porecatu, conflito agrário de Porecatu, do Sudoeste, do Contestado, mas o meio-oeste estava esquecido, justamente o Vale do Piquiri. É nessa discussão historiográfica que eu falo e dou título à obra O Vale Esquecido, né? Então, o projeto Memória desenvolvido na FAFIPA, ao longo de todos esses anos, ele surtiu o seu efeito, surtiu os resultados, né? Muitos alunos, através desse gancho, né, desenvolveram suas pesquisas de iniciação científica, pesquisa de pós-graduação a nível de especialização, de mestrado, né? É o caso do Cássio, da Hortência, em primeiro lugar a Hortência em 2010, depois o Cássio em 2012, terminou o mestrado, né? Então, esses trabalhos amadureceram e deram suporte para que a gente pensasse uma coletânea que envolvesse, né, as entrevistas de história oral e também o resultado do trabalho de pesquisa a nível de mestrado já desenvolvido. A Adriana, de Loanda, né, que agora defendeu recentemente o doutorado, na mesma linha, tem um capítulo nesse livro, né? Então a Colônia Paranavaí, né, que está aí que a gente lança hoje, a partir de hoje, ele é para mim uma grande satisfação, né, porque é o resultado de 20 anos de trabalho, foram 12 de pesquisa oral e mais, né, todo esse período aí para elaborar, para organizar os artigos, os capítulos e lançar o livro. Então eu sempre digo que o Vale Esquecido, né, o Vale Esquecido, a conclusão, o epílogo dessa história do Vale Esquecido, através da metodologia da história oral, é o gancho, é a introdução da Colônia Paranavaí. Então a história da Colônia Paranavaí tem muito a ver com a história do oeste do Paraná e das demais regiões paranaenses de ocupação recente, e que o conflito agrário é candente, ou seja, existiu e ainda tem muito de seus resquícios por aí, focos ainda que não se apagaram, né? Aí eu gostaria até, porque no caso da Hortência é um tema muito importante, ela pesquisou os livros apertado e Areia Branca do Tucum, que envolve aqui Marilena, que envolve Loanda, né, Nova Londrina, que está bem mais próximo de vocês. A importância da publicação de um livro é justamente isso, para tirar a dissertação, a monografia, o artigo da gaveta. Porque às vezes o artigo é muito importante para currículo. Hoje, se a gente consegue publicar um artigo Qualis A, Qualis B, tem uma importância muito grande. Aliás, há um incentivo muito grande para pesquisar, para publicar artigos. Mas não há nada, né, mais atraente do que um livro. O livro ele fica, né? É muito mais do que vender um livro, até porque a gente não ganha nada com isso.
O livro é um esforço que vai ser colocado numa biblioteca pública para que outros possam lê-lo, né? Diferentemente do artigo, que é extremamente efêmero, passageiro, que mais serve para o currículo do que para a pesquisa historiográfica. Então eu sou ainda, hoje tem a possibilidade do e-book, do livro digital, mas eu ainda gosto do livro físico, porque é uma forma da gente ter, né, nas bibliotecas e ficar, né, posteridade, sabe? Porque o artigo ele é mais no meio acadêmico, né? E o livro ele se torna acessível para qualquer um, não só quem está no meio acadêmico. E aí você fala, então, como o Maurinho disse, a minha dissertação de mestrado também partiu desse projeto, né, da história oral, em que uma das principais fontes que eu usei foi a minha mãe. Mãe, dá tchauzinho aqui. Tchauzinho. Dá tchauzinho. A minha mãe ela é moradora antiga da cidade de Loanda. Tá? Ela chegou criança, ainda bem no começo da época que não tinha água encanada, não tinha luz. Era aquele motor que funcionava a diesel, né? De pegar água lá no poço. Então ela conhece muito das histórias do processo de colonização da região e dos conflitos que ocorreram. Então ela contava para mim desde criança essas histórias, né? Aquele modo antigo das pessoas se reunir lá na varanda, né? E as comadres começam a contar os causos. E ela contava e eu comecei a lembrar, né? Que ela contava umas histórias, eu comecei a perguntar. Então ela me contou sobre várias coisas, sobre os jagunços ali da época, né? E aí eu fui perguntando os nomes, fui anotando as referências que ela me dava e consegui uma documentação muito rica no fórum da cidade de Loanda, né? Tanto no cartório criminal como no cartório civil. Porque a mãe lembra, né, dos assassinatos que tinha, o nome das pessoas, né? E aí, por exemplo, ela me contou a história do Oswaldo Nesch, que foi um vereador lá na cidade de Loanda e que foi morto por causa de uma disputa de terra. E esse processo, então, eu consegui a prova documental lá no fórum, né, da cidade de Loanda. Inclusive, no processo tinha até as fotos da onde foi achado o corpo, né, tudo bem, o porquê foi a divisa do sítio dele com o outro. Estava irregular, ele ganhou na justiça, que o outro tinha adentrado no terreno dele. Então, para se vingar, esse contratou, né, um jagunço chamado Valdemar. Na verdade, no relatório não fala essa palavra jagunço, fala que ele era um trabalhador rural que havia sido pago, né, para assassinar o Oswaldo Nesch. E aí esse Valdemar contrata um outro para dividir, né, o serviço. Inclusive também chamado Valdemar, um era Valdemar Leite, outro era Valdemar Palmeira, e eles enganam o Nesch, porque naquela época, como as distâncias entre uma cidade e outra, né, não tinha transporte público, então ele fazia o famoso motorista de praça, taxista da época, então ele fazia viagens para trazer o pessoal que colhia outras fazendas que precisava. E ele contrataram, então, 2 vezes o serviço do Nesch, até que na terceira viagem mataram ele ali próximo do aeroporto, numa curva. Na verdade estavam 3 no jipe, né? Um deu uma facada nele, o outro terminou atirando, aí um pulou para segurar a direção, enfim. Então isso foi prova de que desde a época, né, do processo de aquisição das terras aqui na região, já tinha essa disputa, esse confronto, né, pelas terras. Depois, no cartório civil, eu consegui um processo que tem exatamente 12 volumes que vai contar dessa região aqui. Vai se concentrar mais ali onde hoje chama bairro Leonim, né, que era uma área que foi disputada por pessoas que compraram as terras por meio das colonizadoras Marilena e Nova Londrina, só que depois essas mesmas terras vão entrar num processo de litígio, que na época havia o Rocha Loures. Ele tinha sido advogado de vários processos de disputa de terra e ele havia ganhado algumas disputas
E o que ele cobrava em troca quando ele ganhava? Terras. Então, quando o Estado perdia, ele então tinha que indenizar a família que estava na disputa, e essa família então, ou o próprio Estado, repassaria terras ao Rocha Loures como forma de pagamento. E como muitas vezes essas terras que o Estado, né, já havia tomado e perdido, já haviam sido revendidas, então o Estado devia terras ao Rocha Loures. Havia uma porcentagem do que o Estado devia para o Rocha Loures nessa região. Ele queria um total de 4.000 alqueires, havia 3 e pouco aqui, então ele começa a invadir as terras que ele achava que ele tinha direito, que é um problema nesse processo que fala que o primeiro relatório do Instituto de Terras, o perito falava que não havia terras suficientes. Passado alguns anos, esse mesmo perito dá o aval de que havia a totalidade de que o Estado devia nessa região para o Rocha Loures. Então ele manda seus representantes começar a expulsar essas famílias da região para ficar com o total que ele queria. Então, além desse processo civil que eu encontrei no Fórum de Loanda, também tem no arquivo público estadual, tá? Processo do DOPS em relação a essas disputas, porque começa a haver denúncias de violência por parte dessas famílias e também por parte dos moradores da cidade, que não conseguiam mais conviver com essa violência. Que é a parte então que o Maurílio vai trabalhar mais depois, no capítulo do livro. Eu fiquei mais com a parte do processo, ele vai adentrar mais nessas formas de protesto que a população urbana fez contra o Rocha Loures. Tá? E o Rocha Loures, então, no fim do processo, o Estado ganha, né, as terras que havia dado para ele, mas ele começa a pedir a indenização, não só pelas terras, mas pela benfeitoria que supostamente ele tinha feito nas terras. Aí começa todo aquele embate, é por isso que esse processo ele é tão volumoso. Aí o advogado do Estado prova que quem havia trabalhado na terra, plantado café ou mexido com gado, era aquelas pessoas que haviam comprado as terras da imobiliária, e não Rocha Loures. Quando pensa que vai terminar a novela, aí ele entra novamente contra o Estado por causa do Porto São José. E ele tinha uma parte da área urbana do Porto São José. Então ele requer uma indenização maior ainda, porque ele fala que futuramente o Porto São José viria a ser um centro turístico. Então começa novamente todo aquele embate do Estado. Então qual o resultado final? O Estado ganha as terras, tá? Mas tem que pagar o Rocha Loures. Como o Estado não tinha dinheiro para dar, são milhões, então ele vai receber título de precatórias do Estado. Títulos da dívida pública, conforme vai tendo dinheiro em caixa, a família Rocha Loures vai recebendo. Então, é um processo extremamente detalhista, tem os mapas da região, é uma região que vai pegar, então, uma parte rural, da área rural de Loanda, aqui de Marilena, São Pedro do Paraná, era uma área que abrangia o município aqui, os municípios em volta. Conforme a gente olha o mapa, assim, era uma área muito grande. Então, é interessante trabalhar esses processos, porque você tem uma noção exata do quanto a terra valia e vale até hoje, e de como era usado tanto meios lícitos como ilícitos para conseguir ela. No caso do Rocha Loures, ele se aproveitou de uma viagem do governador. O vice, então, sendo amigo dele, assina o decreto para que ele pudesse se apossar dessas terras. E aí começa toda a história da devolução. Então foi graças a essa pesquisa oral que eu consegui todo o material para minha dissertação no mestrado. Então eu devo muito ao Maurílio, que ele, de certa forma, me encaminhou para o mestrado. Aí você fala agora perto da cidade.